Olá, irmãos, tudo bem? Então, continuando aqui é, com a Carta de Cristo, hoje a gente vai falar sobre as origens da personalidade humana. A propensão natural para o livre-arbítrio é um desejo predominante de autogratificação e autodefesa. Então, isso não é pecado, mas parte dos processos naturais criativos. Então, voltando lá. A propensão natural para o livre-arbítrio. Então, o ser humano, ele tem uma propensão natural, já vem de nascença, já vem do espírito, já é dado por Deus isso, para o livre-arbítrio. Então, o ser humano ele não consegue ficar preso, o ser humano não consegue ficar em cima de jugo pesado, de leis pesadas, ele dá um jeito de sair. E na parte espiritual, também Deus nos concede, porque isso já está no nosso espírito, o livre-arbítrio. O livre, como diz os irmãos, né? A reencarnação e o livre-arbítrio fazem parte da evolução espiritual. Sem esses dois, não tem evolução espiritual. Porque você precisa de várias vidas, várias experiências em terceira dimensão, em quarta dimensão, em quinta dimensão, com o livre-arbítrio para que teu espírito, para que o nosso espírito possa crescer e desenvolver cada vez mais em direção, né, a Deus, aos desígnios de Deus, cada vez mais se tornando um anjo, um Cristo, né? Porque Cristo, como eu falei para os irmãos em outro vídeo, é o ser iluminado, aquele que se iluminou, né? O Cristo significa aquele que se iluminou, e tem vários estágios de iluminação, tá? Então, para o livre-arbítrio, a propensão natural para o livre-arbítrio é um desejo predominante de autogratificação. Então, quando a gente tem o nosso livre-arbítrio, sem a gente saber, a gente gosta disso, né? A gente tem uma autogratificação com isso. Então, o livre-arbítrio nos traz essa autogratificação. E também nos traz a autodefesa. Porque a partir da hora que você tem o teu livre-arbítrio, você pode escolher o que você vai fazer, onde é que você quer andar, com a mulher que você vai casar, a mulher com o homem que vai casar, né? Aonde você vai morar, né? Tem certas coisas que a gente não pode escolher, por exemplo, o filho, né? Mas você pode escolher muita coisa, o carro que você vai comprar, o serviço que você vai trabalhar, pelo teu livre-arbítrio. Tem países que não deixam você ter o teu livre-arbítrio, né? Daí, nesses casos, as pessoas têm vários problemas assim de personalidade nesses casos. Porque o livre-arbítrio delas, elas não podem fazer com que exercer esse livre-arbítrio totalmente livre, né? Tem países que não permitem, a gente ainda está num país que permite. Mas tem países que não deixam esse livre-arbítrio de você fazer. Você faz aquilo que o governo quer. Se você não fizer, você vai ser penalizado. Isso não é pecado, né? Porque isso é bênção divina, né? O livre-arbítrio é bênção divina. O livre-arbítrio é reencarnação. Bênção divina. Mas parte dos processos naturais de criativos. Então, todos o livre-arbítrio e a reencarnação, mas principalmente o livre-arbítrio, né? Nós estamos falando do livre-arbítrio, fazem parte dos processos naturais criativos, né? Criativos, porque você tem vários processos naturais de criação. Porque você vai ter que encarnar em várias vezes aqui na Terra, várias vezes em outros planetas, várias vezes em planetas de terceira, de quarta e quinta dimensão, e assim você vai subindo, vai encarnando e vai subindo, né? Você tem os corpos até você perder o teu corpo. Você não precisa mais encarnar, vai evoluindo, não precisa mais encarnar em corpo de carne, não precisa mais ter o perispírito, não precisa mais ter o duplo etérico, não precisa mais ter o mental inferior, e você vai evoluindo, né? Não há punição vinda do alto, então nunca houve. Aqueles irmãos, aquelas pessoas, eu já falei isso no passado, né? Pela minha falta de conhecimento, né? E falo pelos irmãos, né? Deus não pune ninguém. Deus não pune ninguém. Ninguém é punido por Deus, porque Deus é só amor, Deus só quer o nosso crescimento. Você escolhe, né, sofrer pelos atos que você pratica. Você escolhe estar bem pelos atos que você pratica. Que nem agora nós estamos numa época em que as pessoas ruins vão ser transmigradas para planetas mais inferiores. Então, ninguém escolhe por você, você pelos seus atos.
ou vai ser transmigrada para planetas mais elevados, pelas suas escolhas que você faz. Aquelas coisas boas que você faz vai fazer com que você seja elevado, né, espiritualmente, ou rebaixado espiritualmente, né? Não há punição vinda do alto. O homem, por meio voluntário e prejudicial do poder do ego, atraiu para si a própria punição. Então, como você tem o ego, seu ego é forte, o nosso ego é forte, né? Que é o nosso ego que impele o nosso desenvolvimento também, né? Deus cria o nosso espírito com ego, então o ego ele é forte. Só que o ego é que faz, porque nós somos uma centelha de Deus, então o ego faz parte dessa centelha de Deus. E o ego é que vai nos julgar. O ego nos julga. Nossa mente se chama ego, é ela que nos julga quando a gente desencarna. Você desencarna se você morre, né, fez muita coisa errada, a tua própria consciência vai te julgar e você vai se sentir culpado. E essa vibração tua vai baixar e vai puxar você para esferas umbralinas médias, ou muito densa, ou pouco densas, né? Ou inferno, como você quiser chamar. Mas quem pune nós é o nosso próprio ego. Por isso que nós precisamos ensiná-lo. Por isso nós conseguimos ensiná-lo através de grandes leituras, várias leituras, né? Ler os evangelhos, as 5 obras de Kardec. Ler, sei lá, as cartas de Cristo, ler outros livros, e assim você vai dominando o seu ego através das mudanças de hábitos que você fará na sua vida. Eu não xingo mais, eu não falo mais mal de ninguém, eu não faço fofoca, eu não desejo mal, eu não ando mais armado, eu não faço isso, não passo os outros para trás. Tenho uma revenda de carro, mas eu faço só o justo. Tá, essa aí você vai trabalhando o seu ego para que ele comece a trabalhar no sentido dele aprender. E quando você desencarnar ou morrer, ele não vai ter como te acusar, porque ele já está trabalhado, ele já está sensibilizado no bem. A atual forma de cristianismo, construída sobre falsas doutrinas centradas na crucificação de Cristo. Então, aquelas doutrinas que pacificam em cima da crucificação, do sofrimento, né? Da penitência, né? Do perdão de pecados, ela terá um fim natural com a elevação, porque nós estamos indo para um mundo regenerado. Estamos saindo do mundo de provas e expiações e estamos indo para um mundo regenerado. Então essas doutrinas, né, de culpa, né, que culpam você por tudo, que você tem que pedir perdão, que você tem que estar se ajoelhando, essas doutrinas elas vão acabar. Essas doutrinas vão acabar. Lembre-se, eu estou falando das cartas de Cristo. Foi Cristo que, canalizado com a irmã lá, escreveu. A atual crise mundial mostra um fracasso das leis e pode estabelecer bases para um futuro terrorismo global. Então, como as leis da Terra, essas leis que foram criadas pelos homens, tanto espirituais como essas leis que dominam, né, as cidades, os estados, né, que precisa ter lei, essas leis elas mostraram o seu fracasso. Por isso que o povo está cada vez mais denigrindo, o povo está cada vez mais indo para abismos espirituais cada vez mais profundos, mesmo vivendo encarnado. Porque o povo, né, quem está dirigindo os países, não está conseguindo, porque esses próprios já estão sendo dominados pelas trevas, eles já são dominados. E eles não estão nem aí com as leis perfeitas de Deus. Eles fazem as leis ruins, as leis que vão contra as coisas boas, as coisas certas. Lembra que nós falamos ontem que é certo virou errado, o que é errado virou certo. E isso indica que o erro das religiões até o presente momento mostra que não possuem efetiva liderança para iniciar mudanças nos padrões mentais do ser humano. Então esses líderes, né, religiosos, eles não, continuando com essa fé que nós já falamos, né, errada, com essas doutrinas erradas, eles não têm condições de mudar
Não tem condição de mudar. O ser humano, ele vai... Se continuar assim, o ser humano não vai mudar os padrões mentais, ele vai continuar se denigrindo cada vez mais para baixo. Vai continuar causando maldades para os animais, causando maldades para o meio ambiente, causando maldades para ele mesmo, né? Se ferindo, se intoxicando com drogas e tudo aquilo que não faz bem, né? Com amizades complicadas, né? Com isso, algo muito diferente precisa acontecer para conduzir a humanidade para a paz e a prosperidade novamente. Como isso vai acontecer? Então já está acontecendo, né? Através dessas mudanças, através da vibração do planeta que está mudando com o planeta regenerado, já está, os irmãos espirituais já estão emanando, né? Já estão emanando vibração de planeta regenerado, não estamos mais em provas e expiações. Provas, expiações. Expiações é o que você faz em vidas passadas e você tem que nascer de novo para vir pagar. Provas é aquilo que você acerta no mundo espiritual para você ter elevação espiritual. Tanto nas provas e nas expiações você evolui. Se você for uma pessoa muito má, você vai evoluir. Se você for uma pessoa muito boa, você vai evoluir da mesma forma. Tá? Só que o mal vai ter que saber que depois de muitos anos, muitos milhares de anos, muitos bilhões de anos fazendo mal, ele vai ter que ver que aquilo não é bom e vai ter que voltar para o bem. E quem está fazendo bem durante milhões de anos já vai ter bem mais evoluído do que essa pessoa, né? Do que esse irmão. Mas todos são irmãos e Deus ama todos, né? Não ama mais, não ama mais aquele que faz o bem e nem não ama menos aquele que faz o mal. O verdadeiro líder espiritual pode ensinar com esquemas mentais modernos. Então você lendo os livros, lendo a Bíblia, lendo de verdade, lendo a parte certa, lendo as obras de Kardec, lendo os livros bons espirituais, você pode mudar a sua forma de pensamento. O líder religioso muda a sua forma de pensamento, né? Tem uma forma de pensamento não no erro, na forma que a gente está sempre errado, tem que estar pedindo perdão. Porque Deus não castiga, somos nós mesmos, nosso ego que nos castiga mesmo, nosso ego que nos julga, né? Então, esses líderes espirituais, quando eles mudarem a forma de pensar, as formas de buscarem, né? Porque se você fala assim que a Bíblia é a única e verdadeira palavra de Deus, onde é que ficam as outras obras? Como é que você vai poder crescer se você só lê a Bíblia? Claro, a Bíblia é um livro muito importante, muito sábio, tem muita coisa boa na Bíblia. Mas você vai ficar só na Bíblia. Você tem que buscar coisas novas, por exemplo, as 5 obras de Kardec, para você crescer mentalmente e espiritualmente, poder se levar, ver que existem outras formas de pensamento, outros caminhos para você seguir. Formando na consciência, tem criado essas consciências. O verdadeiro líder espiritual pode ensinar como esquemas mentais modernos, né, podem melhorar, formados na consciência, que tem criado as calamidades e os horrores que estão apenas começando. Então, essas mentalidades hoje que nós temos punitivas, elas só estão começando. Elas começaram em 1900, que nós conversamos, né? E estão indo para frente, e cada vez vão ficar pior. Então nós precisamos mudar esse padrão mental, acreditar em reencarnação, acreditar em livre-arbítrio, acreditar na vida dos espíritos, né? Acreditar em um monte de coisa. Para você precisa mudar a forma de pensamento, não fazer o mal, fazer o bem, amar a Deus sobre todas as coisas, teu próximo a ti mesmo, mudar esse pensamento, passar para as pessoas mudar esse pensamento para que mude, para que não aconteça, né, a farsa espiritual, o jeito que está sendo feito, né? Então, essa forma errada de pensar, ela gera, como nós já falamos, né, pestes, fomes, terremotos, inundações, guerras, revoluções e outras tragédias, né? Nenhum mal que acontece na Terra é desastre natural. Nenhum mal que acontece na Terra. Tudo é forma pensamento. O ser humano, os líderes religiosos, os líderes políticos, todos os líderes, né, ficam nessa matrix, girando nessa mesma matrix, nesse mesmo pensamento. E não conseguem sair desse pensamento. E um mundo espiritual negativo influenciando cada vez mais para que as pessoas se enterrem cada vez mais. É vício, é drogas, né? Passar para trás, é morte, facções criminosas, drogas e assim vai, cada vez pior.
Então isso acontece, essas tragédias naturais por causa das formas de pensamento que nós emanamos. Tudo nasce na consciência humana e depois toma forma na experiência global. Então, imagina essa consciência humana do mundo inteiro pensando coisas ruins, né? Então ela vai ter uma experiência global de coisas ruins. Isso foi o que Jesus quis dizer ao povo judeu lá no passado, mas ninguém entendeu. Da mesma forma, colocaram que Jesus fez tanta obra, tanto milagre, tanto aquilo, mas Jesus estava em corpo de carne. Pensa, a Buda estava em corpo de carne. Você consegue fazer certos milagres, mas não tanto como foi colocado para Jesus. Né? Jesus veio trazer a luz para o povo judeu. Jesus trouxe a luz para o povo judeu. O entendimento para o povo judeu. Deus queria colocar, era para eles parar de pensar dessas formas erradas e mudar a consciência deles, que eles iam melhorar o panorama onde é que eles viviam, o panorama do planeta também. Mas, como eles não entenderam, né, Jesus até chorou quando riram e se recusaram a acreditar. Inclusive, eles chamaram Jesus de louco, e assim como chamam as pessoas hoje que tentam trazer alguma coisa diferente, né, para a humanidade. As pessoas ficam só num livro, ficam só numa religião, só naquela religião 30 anos. Quando você traz uma coisa nova, as pessoas não acreditam, diz que é blasfêmia. Mas estão fazendo aquela forma de pensamento errada que está causando doença no planeta, atingindo toda a parte espiritual com seus pensamentos errados. Essa parte espiritual vem e atinge toda a parte natural do mundo natural, tanto as espécies como os vegetais, como os animais e nós mesmos, e o clima também, que nós já falamos sobre isso. As igrejas têm estado agonizando, cristalizadas em rituais e dogmas, e seus sacerdotes e pastores não têm conseguido as necessidades espirituais que estão em contínua evolução nos ardentes buscadores da verdade. Então, como as pessoas estão buscando a verdade, estão buscando coisas diferentes, e as doutrinas, as religiões e as pessoas que estão na frente não conseguem mostrar, porque estão firmes na mesma fixação de 2000 anos atrás, não conseguem mudar, os buscadores estão cada vez buscando coisas diferentes. Né? Por isso que cada vez mais aparecem doutrinas, consciências, coisas diferentes. Aí fica aquelas pessoas regradas no passado e fica aquelas pessoas tentando progredir para o futuro, e um fica se degladiando com o outro. Né? E por isso tem tanta gente, né, procurando em todos os lugares em direções diferentes. Por isso que tem tanta coisa diferente. E também é por isso as igrejas estão se esvaziando cada vez mais. As igrejas devem ter seus corações abertos para serem intuídas a receber do alto a verdade. Tem igrejas que nem acreditam no mundo espiritual, nem acreditam que os Espíritos Santos de Deus vêm e trazem as coisas boas. Aí como é que você vai crescer? Como você vai desenvolver? Fica difícil, né? Cada vez indo mais para trás, né? Então, a dica seria mais ou menos assim que Jesus mesmo traz, né? Procure rezar, orar sinceramente com a sua alma, mente e coração, por uma verdadeira iluminação. Não só orar, mas buscar, né, irmão? Leia a Bíblia, ore, mas leia a Bíblia também. Busque os evangelhos, busque as obras de Kardec, busque outros livros, né? Entenda, entenda as velhas crenças, o que prometiam, e por isso o caos impera até os dias de hoje. Se você entender, né, as velhas crenças, né, essas velhas crenças que prometiam tanta coisa errada, né, guerras, transgressões, perdão de pecados, vendiam, né, indulgências, né, para você dar terras, e aí tinha um sacerdote que perdoava teus pecados, que é tudo mentira. Prometiam tanta coisa falsa que não conseguiam cumprir, porque é o homem que promete, né? Porque diz lá, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Não é mentira, irmãos. Você liga no céu ou na terra se você for certo, humilde, reto nas coisas de Deus. Aí sim, o que você ligar na terra pode ser ligado no céu. Mas agora, se você for torto naquelas crenças velhas, essas coisas, você não vai conseguir ligar em nada, irmãos.
Não vai conseguir fazer nada. Acho que eu vou parar por aqui, já deu 20, irmãos. Então paramos por aqui. As origens da personalidade humana, tá bom? A gente continua, faz um 2, tá bom? No próximo vídeo. Então Deus abençoe, irmãos. Fiquem com Deus e a paz de Deus.